Antes de Lúcifer se rebelar, alguém já havia desafiado o trono de Deus, um ser que poucos conhecem, um nome esquecido nos textos sagrados, mas presente nos manuscritos apócrifos, nos escritos místicos e nos sussurros de profecias antigas. A rebelião contra o divino não começou com Satanás, começou com um gesto de curiosidade e desejo. Hoje, vamos viajar ao princípio das eras, antes da queda, antes da criação como conhecemos, para descobrir quem foi o primeiro a trair Deus. A teologia tradicional cristã, especialmente ocidental, afirma que Lúcifer, o anjo da luz, foi o primeiro ser a se rebelar contra Deus, arrastando consigo 1/3 dos anjos do céu. Essa narrativa se apoia em passagens como Isaías 14 e Ezequiel 28, interpretadas simbolicamente ao longo dos séculos. Porém, há algo anterior. Nos textos apócrifos e na tradição mística judaica, especialmente no livro de Enoque, encontramos figuras muito anteriores à queda de Lúcifer que desafiaram a ordem divina. Antes mesmo de Satanás se tornar adversário, existiram os vigilantes, anjos enviados à terra para guiar os homens, mas que se apaixonaram pelas filhas dos humanos e ensinaram conhecimentos proibidos. Na tradição rabínica e em escritos gnósticos, essa primeira queda não foi apenas um ato de desobediência, foi um rompimento com a ordem cósmica, um movimento de transgressão que afetou os céus e a terra, o espiritual e o físico, o tempo e o espaço. Filósofos como Filon de Alexandria, místicos como os cabalistas medievais e pensadores como Orígenes sugerem que o mal não surgiu em um momento único. Ele emergiu como um processo, uma série de pequenas rupturas que começaram muito antes de Satanás se erguer. Quem foi então o primeiro? O livro de Enoque, os vigilantes. O livro de Enoque, um texto apócrifo, mas de grande importância histórica, especialmente entre judeus e cristãos primitivos, revela a história dos vigilantes, anjos que desceram à terra nos tempos antigos. Seu líder, Shemi-Hazá, ou Semiasa, seu braço direito, Azazel. E os filhos do céu viram as filhas dos homens, que eram belas, e desejaram-nas. Livro de Enoque, capítulo 6. Esses anjos não foram enviados para se corromper. Foram enviados para observar e ensinar. Mas ao verem a beleza da humanidade, desejaram aquilo que Deus havia feito apenas para os mortais: o amor, a carne, o toque, a procriação. Então quebraram o voto de eternidade. Shemi-Hazá propôs o pacto. Um pacto que lembraria séculos depois o mesmo pacto feito por Lúcifer. Juremos todos por uma maldição que não voltaremos atrás nesta decisão. E assim desceram. Tomaram mulheres. Geraram os Nefilins, gigantes, heróis de poder, deformações da criação. Essa, segundo o texto, foi a primeira rebelião cósmica. Azazel, o verdadeiro traidor. Azazel, no entanto, foi além. Enquanto Shemi-Hazá agiu por desejo, Azazel foi mais fundo. Ensinou os humanos a fazer espadas, armaduras, espelhos, feitiçaria, cosméticos. Ele não apenas quebrou a ordem, ele reescreveu as leis naturais. E Azazel ensinou os homens a fazer espadas e facas, escudos e couraças, e lhes mostrou os metais da terra e como moldá-los. Livro de Enoque, capítulo 8. Por isso Deus não disse que Lúcifer foi o único banido. Disse que Azazel deveria ser acorrentado até o juízo final, em cavernas escuras, coberto de pedras afiadas, onde ainda hoje, segundo alguns místicos, ele grita por liberdade. Azazel, o portador do conhecimento proibido, o Prometeu invertido. O verdadeiro primeiro a desafiar diretamente a vontade divina. Filosofia e hermetismo. O gesto de queda. No hermetismo, a figura que desafia os deuses é muitas vezes vista como o portador da luz oculta.
Mas há uma distinção crucial. Existe aquele que busca a luz para compartilhar e aquele que busca a luz para controlar. Azazel e Shemi-Razá não buscavam sabedoria para libertar, mas para possuir. Aqui está a semente da queda, a posse daquilo que deveria ser recebido com reverência. Hermes Trismegisto dizia: a mente que busca o céu sem humildade cai mais rápido que a pedra atirada ao abismo. Padre Antônio Vieira, em seu sermão O Quinto Império, disse: a primeira heresia não foi contra a lei, foi contra o amor à ordem, foi o orgulho de ser como Deus. Assim, a primeira traição divina não foi declarada, foi gestada em segredo, no silêncio de uma vontade separada, na decisão de romper a fronteira entre o eterno e o efêmero. A queda como processo, não ato único. Na teologia mística e simbólica, o mal não é criado, ele é revelado por escolhas. A queda de Lúcifer foi a mais grandiosa, mas não a primeira. Ela foi precedida por pequenos abismos, pequenas transgressões, que abriram as rachaduras do cosmos. Shemi-Razá caiu por paixão, Azazel por poder, Lúcifer por orgulho. Cada um representa uma face da ruptura: desejo, controle e ego. E o que diz a Cabala? Na Cabala judaica, o conceito de Shevirat Hakelim, a quebra dos vasos, ensina que antes da criação, a luz divina tentou preencher os recipientes do mundo, mas eles se quebraram por serem incapazes de conter tamanha luz. A rebelião dos vigilantes ecoa esse mito. Seres que não suportaram a responsabilidade de carregar a luz e, por isso, caíram. A traição, portanto, não é um gesto de ódio. É o colapso daquilo que não estava pronto para a glória divina. E por que isso importa hoje? Porque todos nós, em algum momento, repetimos esse padrão. Quantas vezes tomamos decisões baseadas apenas no desejo, sem considerar as consequências? Quantas vezes buscamos conhecimento não para servir, mas para dominar? Quantas vezes deixamos o orgulho nos afastar da ordem maior? A história dos vigilantes é a história de todos nós. Vivemos em um mundo onde o acesso à informação é instantâneo, mas sem sabedoria, essa luz pode se tornar fogo. Vivemos rodeados de tecnologia, ciência, poder, mas ainda assim perdidos no escuro das emoções. Azazel vive em cada gesto que manipula o outro. Shemi-Razá respira em cada desejo incontrolável. Lúcifer se ergue em cada orgulho que nos impede de pedir ajuda. Será que estamos também nos rebelando contra a ordem divina, mesmo sem perceber? A primeira traição não foi um grito, foi um sussurro, não foi uma guerra, foi uma escolha. Antes de Satanás receber um trono de trevas, antes do inferno ter um rei, havia um anjo que ensinou o que não devia. Havia um desejo escondido. Havia um segredo antigo. Hoje, essa história nos convida a olhar para dentro. Que partes de nós já se rebelaram contra o que é sagrado? O que em nós ainda precisa ser redimido? Escreva nos comentários. Quero carregar a luz sem cair. Compartilhe este vídeo com quem gosta de assuntos religiosos. Inscreva-se para mais histórias e revelações espirituais.